Professor, bom dia. Eu não estou conseguindo ouvir o almoço. Dá uma olhada na conexão, professor. Às vezes no fio mesmo. Tá bom. Vê se Agora agora foi. tô me ouvindo. Agora sim. Pô, cara, Sim, mau contato aqui. Mau contato aqui no microfone, né? Tava mal plugado aqui, desculpem, tá? Então, assim, acabou que a musiquinha que eu botei de entrada vocês não ouviram, né? Não perderam muita coisa também, não. Mas vamos lá. Vamos começar a falar hoje aqui de prescrição, né? Eu peço de vocês aí a máxima atenção. Prescrição é uma matéria complicadinha de entender, tá? Mas é muito necessária para o advogado criminalista, né? O advogado criminalista ele precisa, né? Ele precisa conhecer prescrição, porque é um mecanismo de defesa maravilhoso, né? Às vezes no mérito você não tem muito o que trabalhar, mas de repente o crime está prescrito e é direito, né? A prescrição é um direito, né? O sujeito não ser punido, tendo à vista que o Estado perdeu o seu jurisprudente pelo decurso do tempo. Então, alguns direitos prescrevem. O direito de punir é um que prescreve. Então, vamos começar falando então do que vem a ser a prescrição. Então, vamos lá. Prescrição é o direito de punir do Estado. Vou botar aqui em negrito forte para vocês, olha. É a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício no lapso de tempo determinado na lei penal. Então, o que acontece? Olha, a lei penal, ela estipula um lapso temporal dentro do qual o Estado tem que aplicar o seu jurisprudente, tem que aplicar a pena, exercer, melhor dizendo, o seu jurisprudente, aplicando a pena. E se ele não faz, dentro desse período de tempo, ele perde esse direito, né? Perde o direito de punir. Então, é muito importante o desafio do advogado criminalista, né? Direito penal e o tempo. É um desafio para o advogado criminalista. Depois aqui tem uma observação, tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício ou sob provocação das partes, inclusive em ações de impugnação, como habeas corpus, revisão criminal. Né? Isso vocês vão ver melhor em processo penal. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque o conhecimento de prescrição vai depender muito e muito do conhecimento de processo penal. Por isso, eu vou abordar nessa aula, aliás, eu vou abordar com vocês, né, o que eu chamo de a base da prescrição. Porque a completude da prescrição você vai ter depois que você tiver os conhecimentos de processo penal. E aí sim, você vai ter a completude, né, do conhecimento sobre prescrição. Por isso que é tão importante para o advogado. O advogado criminalista ele tem que conhecer o processo penal e o direito penal material. Tá? Como a gente está falando aqui em direito penal, eu vou passar para vocês a base da prescrição em matéria penal. Né? Vou antecipar alguns conceitos do processo, mas vocês vão ter a completude do tema quando vocês tiverem as aulas de processo penal. Aí as coisas vão se encaixar muito melhor para vocês, tá bom? Algumas teorias se debatem a respeito de qual seria a base dessa prescrição, né? De onde vem essa
essa necessidade do Estado ter que aplicar a pena dentro de um tempo previsto na lei. Primeira teoria, a teoria do esquecimento. Após o decurso de certo tempo, que varia conforme a gravidade do delito, a lembrança do crime se apaga na mente da sociedade, não havendo mais motivo para a punição. Isso é uma teoria. Tá? Não é que é esse o fundamento da prescrição. Isso alguns autores entendem que esse seria o fundamento. Né? O crime vai cair no esquecimento, não há mais necessidade da punição. A outra é a teoria da expiação moral. Com o decurso do tempo, o criminoso sofre a expectativa de ser descoberto, processado e punido, que já lhe serve por aflição. É verdade. O sujeito, eu conheci um sujeito, né, que durante 20 anos ele viveu foragido. E quando ele me falou a idade dele, eu não acreditei, porque ele parecia ter, brincando, uns 20 anos a mais do que ele falou que ele tinha. O sujeito falou: Ricardo, eu conto nos dedos em 20 anos as noites que eu consegui dormir. Tá? Porque o cara, ele fica, né, fugindo do problema, né? E isso serve para a vida de vocês, né? O problema na vida, né, é igual o Gilberto Gil canta numa música dele, né? Se você resolver ter problemas, é ter. Se você resolver ignorá-los, é ter. Né? E eu tenho a minha fala sobre problemas. Problemas existem para ser resolvido. Vai e resolve. Né? Então, teoria da emenda do delinquente. O decurso do tempo traz por si só mudança de comportamento, presumindo-se a sua regeneração e demonstrando a desnecessidade da pena. Em muitos casos, sim. Né? Ele pratica um crime, está lá, né, o Estado ainda por puni-lo, né, mas o decurso do tempo, o sujeito ele vai, pode mudar de vida. E aí a pena pode não mais ser necessária. Teoria da dispersão de provas. O decurso do tempo provoca a perda das provas, tornando quase impossível realizar um julgamento justo muito tempo depois da consumação do crime, e é verdade. As testemunhas vão esquecendo do que ouviram, do que viram, já não conseguem mais ter certeza exatamente do que aconteceu, do que foi presenciado, e aí você já não tem mais a certeza de um julgamento justo. E, por último, a teoria psicológica. Com o decurso do tempo, o criminoso altera seu modo de ser e de pensar, tornando-se pessoa diversa daquela que cometeu a infração penal. É como se depois, 20 anos depois, você vai punir o cara por um crime que ele praticou há 20 anos atrás. É como se você estivesse punindo uma outra pessoa e não aquela, né? Porque as pessoas mudam, né? Então, assim, Ricardo, qual é a teoria adotada? Um pouquinho de cada. Na verdade, o que nós temos é uma política criminal que adotou, né, um pouco de cada uma dessas teorias aí. E agora sim, vamos ao nosso exercício matinal de prescrição. Queridos, esse artigo 109, ele é o quê? A baliza para identificarmos, tá, o prazo prescricional. Tá? Então aqui ele dá uma tabela sobre prescrição para a gente. Então diz aqui, ó, a prescrição antes de transitar em julgado, né, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Então essa aqui é a tabela. Mas antes de a gente verificar essa tabela, eu tenho que explicar a vocês uma coisa. Olha, antes de ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a pretensão do Estado é uma pretensão de punir. Não é? Por quê? O processo se desenvolve. O Ministério
começa a delegacia investigando, né? O delegado investiga através do inquérito policial. Depois, o Ministério Público, verificando se ele tem os elementos necessários, ele vai pegar aquele inquérito e vai dar início à ação penal por meio de um oferecimento da denúncia. Denúncia é uma peça processual, tá? Onde o Ministério Público relata o fato e pede a condenação do sujeito que praticou o crime. Aí o juiz vai intimar o acusado, vai citar o acusado, para ele constituir um advogado, apresentar uma defesa preliminar, e o juiz pode receber ou rejeitar a denúncia. Se ele recebe, inaugura-se então o processo. E aí vai-se para a fase de instrução probatória. Né? Aí nós temos a audiência de instrução e julgamento, onde são ouvidas as partes, e aí ouve-se os peritos, fazem-se acariações. Isso tudo vocês vão ver em processo penal. Aí no final, o juiz prolata uma sentença, que pode ser condenatória ou absolutória. E dela cabe um recurso, que é o recurso de apelação. Esse recurso de apelação vai ser julgado aonde? No Tribunal de Justiça, tá? Que é o órgão que está acima do juiz criminal. Acima do Tribunal de Justiça, ainda cabem mais 2 recursos, que é o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Tá? Então, você só tem o trânsito em julgado quando não cabe mais nenhum recurso, ou seja, você tem a palavra final do judiciário. Trânsito em julgado é a palavra final do judiciário. Tá? Então, ó, transitou em julgado, não cabe mais recurso. O trânsito em julgado, ele não precisa necessariamente acontecer no STJ. Ele pode acontecer em qualquer fase. Por exemplo, o juiz da comarca condena. O Ministério Público não recorre e a defesa não recorre. Então aconteceu o trânsito em julgado. Certo? Pode acontecer de a defesa, por exemplo, recorrer, ganhar o recurso e não haver recurso do Ministério Público. Transitou em julgado. Pode acontecer também da defesa recorrer, né, conseguir a reforma do recurso, mas o que acontece? O Ministério Público perde o tempo para interpor o recurso, né, o recurso seja ele especial, extraordinário, ou a defesa perde o prazo para interpor o recurso especial ou extraordinário. E aí vai transitar em julgado. Então, nós temos o seguinte: depois do trânsito em julgado, a minha pretensão não é mais punitiva. A minha pretensão ela é executória. Agora, a minha pretensão é executar a pena que eu já tenho em mãos. Tá? Então, antes do trânsito em julgado, eu tenho uma pretensão punitiva. Depois do trânsito em julgado, eu tenho uma pretensão executória. Então, nós temos 2 formas de prescrição. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, que ocorre quando o Estado perde o direito de punir antes do trânsito em julgado. Perdeu o direito de punir antes do trânsito em julgado, prescrição da pretensão punitiva. Perdeu o prazo de executar a pena, prescrição da pretensão executória. Ou seja, se ocorre depois do trânsito em julgado, tá? Aí você tem a prescrição da pretensão executória. Tá bom? Então, antes do trânsito em julgado, prescrição da pretensão punitiva.
depois do trânsito em julgado, prescrição da pretensão executória. Ricardo, como que eu verifico no caso concreto se um crime está prescrito ou não? Como eu vou verificar se esse crime está prescrito ou não? Vamos lá. Vou ensinar para vocês, mas quero todos vocês com o Código Penal aberto aí. Seja o Código Penal físico, seja no celular, no computador, mas agora todo mundo com o Código Penal aberto. Porque nós vamos fazer um exercício matinal aqui. Vamos lá. Vou perguntar para os alunos aí, né, qual é a pena do crime de roubo, 157 do Código Penal. Qual é a pena do roubo do 157 do Código Penal? Quem pode ver para mim essa pena? De 4 a 10 anos e multa. 4 a 10 anos. Muito bem, José Luiz. Bom, então a pena máxima, 10 anos. Como eu faço para saber quanto tempo tem o Estado para aplicar a pena àquele que pratica o crime de roubo? Eu vou pegar a pena máxima, 10 anos, e vou aplicar nessa tabelinha aqui do 109. Olha, a prescrição regula-se antes do trânsito em julgado, vou botar até aqui, ó, em negrito. Tá? Pelo máximo da pena combinada ao crime. Então, vamos lá, olha, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. É o caso? Não. Nossa pena máxima é 10. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Então, 10 anos, que é a pena máxima do roubo, se aplica aqui, ó. Certo? Então, como que eu sei quanto tempo que o Estado tem para aplicar a pena no crime de roubo? Para aplicar a pena, que é a pretensão punitiva, ele tem 16 anos, porque 10 anos se encaixa aqui no inciso 2, pena superior a 8 e não excede a 12. Perfeito? Agora vamos ver lá o estelionato no artigo 155 do Código Penal. Quem pode ver para mim o estelionato do artigo 155 do Código Penal? Você quer a pena, professor? Isso, a pena. De 1 a 4 anos, professor. O estelionato é de 1 a 4? 155, que o senhor 1 falou? a 5, né? Não, peraí. Isso. 155. De 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos. Então, olha só. 4 anos é a pena máxima. Vamos aplicar nessa tabela para ver quanto tempo que o Estado tem para aplicar a pena no estelionato. Olha só aqui, ó. O inciso 4 diz, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Então, olha aqui. 8 anos é o tempo que o Estado tem para aplicar a pena no crime de estelionato. Então, vamos imaginar, você chega lá no seu cliente, e ele fala assim, doutor, tem um inquérito investigando um estelionato que eu estou como indiciado. Rapaz, e eu nunca mais ouvi, eu nem sei em que pé que está isso. Aí você fala o seguinte, tá, vamos verificar. Aí você vai lá na delegacia, dá lá o número do inquérito, pede para dar uma olhada, para ver se já foi encaminhado para o MP ou não. Aí o inspetor de polícia fala, doutor, está aqui ainda.
Aí você olha, tem mais de 10 anos aquele inquérito. O que aconteceu? O crime está prescrito. Né? Que prescrição é essa? Prescrição da pretensão punitiva, porque ela aconteceu o quê? Antes do trânsito em julgado. Perfeito? Até aqui entenderam? José Luiz levantou a mão, pode falar? Professor, no caso, correndo o processo, e se não conseguir o trânsito em julgado dentro desse tempo, a pessoa não paga mais por isso. Exatamente. Eu posso, pegando um caso político, por exemplo, em que a pessoa tem recursos para recorrer infinitamente, se esses recursos não tiverem uma resolução dentro desse tempo, a pessoa não paga mais pelo crime. Acontece muito. Só que vocês vão ver que existem etapas que zeram a contagem do prazo. O prazo zero e começa a contar de novo. Então, por exemplo, o recebimento da denúncia, a sentença recorrível, zera e começa a contar novamente, justamente para impedir que todo crime seja prescrito. Tá? Então, nós vamos ver isso já já. Tá? Eu vou devagarzinho para não dar a famosa dorzinha de barriga que você fala assim, e agora? Não entendi nada. Então, a gente vai devagarzinho para não espantar a criança, né? Então, agora, muito bem. Vocês viram aqui antes. Mas e depois? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho uma metodologia para ensinar isso, que é uma metodologia bastante heterodoxa. Eu não vou ficar lendo um artigo com vocês, porque é ofender a inteligência do aluno. Não é? Eu não vou ficar lendo um artigo com vocês. Eu vou explicar como a coisa acontece. E aí você vai ter a dimensão do fenômeno aqui que nós estamos trabalhando. Não é? E depois você constata tudo isso, não é? Com o Código Penal. Então, vamos lá. O que vai acontecer, Ricardo, depois do trânsito em julgado? Você já sabe que depois do trânsito em julgado ocorre a pretensão punitiva. É isso? Não. Estou vendo quem está ligado. Depois do trânsito em julgado, a pretensão é executória. Então, agora eu tenho que ver quanto tempo que o Estado tem para executar a pena que ele já aplicou. Não é? Como que ele faz isso? Ele faz da seguinte maneira. Tá? Eu vou usar essa mesma tabela, só que agora eu não vou levar mais em consideração a pena máxima combinada e abstrato. Eu vou verificar a pena aplicada no caso concreto. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira. Transitou em julgado e o sujeito, lá no crime de estelionato, que a pena era de 1 a 4 anos, ele foi condenado a 2 anos. Foi condenado a 2 anos. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar 2 anos e eu vou ver nessa tabela aqui para saber quanto tempo que o Estado tem para aplicar essa pena. Aí vem aqui nos 5, olha, tem em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou, sendo superior, não excede a 2. Então, agora, o Estado ele tem o quê? 4 anos para executar a pena. Tá? Aplicar é ter uma sentença condenatória transitada em julgado.
Executar é colocar ele no sistema prisional e ele cumprir a pena. Então, agora, o prazo que eu tenho para executar essa pena é regulado pela pena que foi aplicada em abstrato e não aquela pena máxima combinada. Perdão, a pena combinada aplicada em concreto e não a pena em abstrato. A pena abstrata é que está no Código Penal de 1 a 4 anos, que eu vejo qual é a pena máxima para ver qual é a prescrição da pretensão punitiva. A pena em concreto é aquela que foi aplicada no caso, não é? Que não cabe mais recurso, que não pode mais ser aumentada, não é? E que ela vai servir de parâmetro agora. E ela, sim, vai trazer para mim o prazo da prescrição executória. Tá bom? Então, vamos fazer mais alguns exercíciozinhos aqui, ó. Vamos pegar aqui o crime de furto. Nosso meliante Tício furtou uma bicicleta Caloi, né? Hoje em dia, se você furtar uma bicicleta de alguém, nossa mãe de Deus, é capaz de pedirem a pena de morte, né? Nunca vi gostar tanto de bicicleta igual ultimamente. Tem gente aí pagando 20 mil, 30 mil, 40 mil reais numa bicicleta, né? Bom, enfim. Vamos lá. Tício furtou uma bicicleta. Queridos, vamos lá no 155 e vamos ver qual é a pena máxima da pena de furto do 155. Qual é a pena máxima? De 1 a 4 anos, professor. De 1 a 4 anos. Então, vamos ver qual é o prazo da prescrição punitiva? Pena máxima, 4 anos. Olhando nessa tabelinha aí para mim, quem vai falar qual é o prazo prescricional? 8 anos. 8 anos. Está aqui, ó. 8 anos. Se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Né? Só que o que acontece? O nosso amigo Tício foi condenado à pena de 1 ano. Quanto tempo o Estado tem agora para executar essa pena? Vamos lá? 1 ano. Qual é o tempo que o Estado tem para executar essa pena? 4 anos. Olha, 1 ano, aqui, ó. Você não pode. Você tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas. Porque aqui no inciso 6 diz assim, ó. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. Só que 1 não é inferior a 1. Aí vem aqui em 4, olha. Se o máximo da pena é igual a 1, ou sendo superior não excede a 2. Então, resposta certa, como o colega ali falou, 4 anos. Então, vejam, vocês já sabem verificar uma prescrição da pretensão punitiva e uma prescrição da pretensão executória. Simples, não é? Só que, agora, prestem atenção, porque agora nós vamos separar, não é? Eu não gosto daquela expressão, os homens dos meninos, não, porque eu acho ridícula. Mas nós vamos separar quem tem paciência e quem não tem paciência. Ai, ai. Eu costumo dizer que a prescrição ela é mais difícil de ensinar do que de aprender. Eu vou fazer uma linha do tempo com vocês aqui, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, C. Vamos imaginar que aqui foi o dia que praticou o crime, tá bom? O que acontece aqui? Inquérito policial, investiga, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público oferece uma denúncia ao juiz e o juiz pode rejeitar ou ele receber. Quando ele recebeu a denúncia, inicia o processo, a parte ela é intimada, apresenta a resposta, tem audiência, até chegar a uma sentença
que eu vou chamar de sentença recorrível. E aí podem ter recursos, apelação e tudo mais, até a sentença que eu vou chamar de sentença condenatória transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso. E aí, daí para frente, nós sabemos que aqui já não se fala mais em pretensão, não se fala mais em pretensão punitiva, mas sim executória. Muito bem. Deixa eu só tirar esse borrão aqui. Ai, ai. Já sei. Pronto. Aí, ó. Estão vendo aí? Isso aqui é como se eu fizesse uma linha cronológica. Tá bom? Para a gente entender os fatos aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o crime que aconteceu para nós aqui, né, que nós vamos estudar, é o crime mais simples, é um crime de furto. Crime de furto, que é o 155, não é? Que a pena vai prescrever, a pena máxima é de 4 anos. 4 anos prescreve em quanto tempo? 8 anos. 8. Vai prescrever em 8 anos. Tá? Muito bem. Só que aqui, o recebimento da denúncia aconteceu 4 anos depois do crime, da data do crime. O que acontece aqui? Quando você tem o recebimento da denúncia, o prazo zera e começa a contar novamente. Então, agora, aqueles 8 anos, como não aconteceu aqui, ó, porque entre a data do crime e o recebimento passou só 4 anos, não aconteceu prescrição. Só que aqui começa a contar onde? Do zero. Então, vamos imaginar que dessa sentença do recebimento da denúncia até a sentença condenatória recorrível, tenham passado, 7 anos. Aconteceu a prescrição? Não, porque Não. precisa de 8. O que vai acontecer aqui? Zera novamente. E aí nós temos o recurso. E aqui, queridos, o que vai acontecer? Aqui, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, o MP pode recorrer. Se o MP recorrer, a pena pode ser agravada. Espera aí, para não ficar estranho. A pena pode aumentar. A pena pode aumentar. Então, aqui eu ainda não posso utilizar a pena. Isso aqui não tem mais interesse para a gente. Perdão. Então, se o MP recorre, eu não posso usar agora a pena em abstrato para verificar a pretensão a prescrição da pretensão punitiva. Aliás, executória. Porque o MP recorreu, então a pena pode aumentar. Então, eu ainda não tenho uma pena em concreta, fixa, determinada, para eu trabalhar agora a prescrição pela pena em concreto. Não é?
porque isso só acontece quando ocorre a sentença condenatória transitada em julgado. Já, vamos imaginar a segunda situação. Segunda situação. O MP não recorre. Se o MP não recorre, o que acontece? A pena não pode agravar. Né? Se o MP não recorre, a pena não pode agravar. Ela só pode ficar igual ou menor. Isso, obviamente, a defesa recorrendo. Porque se nem a defesa recorre, nem o Ministério Público recorre, transitou em julgado, já tem a pena em concreto. Tá? Mas aqui, o MP não recorreu, a defesa recorreu. Quando somente a defesa recorre, existe um princípio, que é o princípio do non reformatio, perdão, salve junto. Non reformatio in pejus. Se só a defesa recorre, a sentença não pode ser agravada, não pode ser modificada para pior. Só pode ficar igual ou menor. Então, se acontece do MP não recorrer ou, terceira hipótese, perdão, ou, terceira hipótese, desculpa aí, ou, terceira hipótese, MP tem um recurso indeferido. Perdeu o prazo, não aceitar o recurso do MP. Então, eu já tenho uma pena definitiva, que o máximo que pode acontecer é ela, o quê? Ser diminuída ou ficar igual. E aí, nesse caso, nesses dois casos, no caso 2 e 3, nós temos o que nós chamamos de trânsito em julgado para a acusação. E havendo trânsito em julgado para acusação, eu já posso começar a contar daqui a prescrição da pretensão executória antes mesmo de ter uma sentença condenatória transitada em julgado para os dois, para o MP e para a defesa. Tá? Então, olha só no caso que eu vou passar para vocês agora aqui. Aliás, eu não vou nem apagar isso aqui, eu vou deixar assim mesmo. Espera aí. Eita, fiz besteira aqui, desculpa, esbarrei sem querer. Espera aí. Fazendo besteira. Tô querendo... Aqui. Olha só aqui. Eu vou dar agora um exemplo com... Só um minutinho. Oi, Lu, tô dando aula. Tá? Tá, daqui a pouco eu retorno para você. Desculpa aí, pessoal. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou passar aqui para vocês, né, um caso concreto para
para ilustrar bem tudo que eu falei ali agora acima, que vocês vão ver que tem muita diferença ali. Tá? Arrumando ali. Vamos imaginar o seguinte, olha. Aconteceu um crime e eu vou pedir para vocês aí escolherem o crime que vocês quiserem. Carla, escolhe um crime aí, querida. Qualquer um. Carla tá aí? Carla, qual Carla? Botelho? Botelho, vai lá. Você mesmo, Botelho, vai lá. Escolhe um crime qualquer. Peraí, poderia repetir, por favor, professor? Escolhe um crime. O Código Não, Penal. não, é porque tá com barulho dos meus cães aqui, estou com uma dificuldade para escutar, Não desculpe. tem problema. Escolhe um crime aí. Do Código Penal. Vamos lá. Escolheu? Pode ser de roubo e de extorsão? Pode fazer o seguinte? Pode ser qualquer um. Você escolhe. Tá. Então vamos lá, o de roubo é o 157. 157. Então, vamos imaginar que aqui nós temos o 157. Qual que é a para a pena gente máxima? poder seguir a linha, né, professor? Qual Que um que é a é pena- furto e o outro é roubo. Qual que é a pena máxima aí do 157, Carla? Só um minuto. A máxima é de 10 anos. Então, qual que é o tempo que eu tenho para aplicar a pena? A prescrição da pretensão punitiva. Você poderia voltar para aquela tela do Do 109? eu acho que eu tirei. Fazendo favor. Espera aí. Aí. Vamos lá. A pena máxima é 10 anos. Né? Aí, peraí. Vamos lá. Em 20 anos, se o máximo a pena é superior a 12. Em 10 instâncias, a pena é superior a 8. E não, o inciso segundo, no caso, em 16 anos. 16 anos, muito bem. Então vamos lá. Então nós temos aqui 16 anos. Perdão, toda hora está saindo vermelho, que coisa chata. Espera aí. 16 anos é o prazo prescricional. Isso. Né? Pela pena em abstrato, não é isso? Correto. Vamos imaginar que esse crime foi investigado, foi para o Ministério Público, o Ministério Público ofereceu denúncia, a denúncia foi recebida a denúncia, e esse tempo, demorou, esse tempo todo a investigação demorou 2 anos. Ocorreu a prescrição aqui? Vamos lá, deixa eu ver. No caso aqui, o MP recorreu, aumenta a pena. Não. Estou perguntando no caso aqui, Carla. Ó. Tá. Passou 2 anos. Ocorreu a prescrição? Não. Não, porque tem que passar 16. Não, porque tem que ser 16 anos. Só que o que vai acontecer aqui? Vai, ó, zerar. Então, o prazo de 16 começa a contar do zero novamente. Esse prazo de 2 anos aqui, ó, de 2 anos que durou o inquérito, já era, tá? Não serviu de nada pra gente. Vou botar ele aqui, cor verde catarro, tá? Muito bem. Vamos lá agora, continuando. Peraí. Bom, aí aqui nós temos o processo e tudo mais, e aqui nós temos o quê? Uma sentença condenatória recorrível, certo? Certo. Vamos não houve imaginar, julgamento, né? Vamos imaginar que ele foi condenado a pena de 4 anos.
E do recebimento da denúncia, até essa sentença condenatória, tenha passado, vamos lá, 14 anos. E aí, agora você vai me pegar. 14 anos. Tá? E ele foi condenado a 4 anos. Em quanto tempo prescreve 4 anos? 2. Pode ser só a Carla, não, gente. É para todo mundo, tá? 2, não? Tô vendo aí, ninguém... Não, 4 anos, peraí. A pergunta é para todo mundo agora. Eu só pedi para a Carla escolher o crime. Zera novamente, professor. Zera. Perfeito. Vai zerar. Só que enquanto... Agora é que são elas. Por quê? 2 coisas podem acontecer. Olha lá em cima o quadro primeiro. 1. Se o MP recorre, essa pena pode aumentar. Então, eu continuo trabalhando com um prazo prescricional de 16. Mas, se o MP não recorre, ou o recurso do MP é indeferido, ou seja, você só tem o recurso da defesa, o que acontece com essa 4 anos? Se torna o quê? Se torna a base para o cálculo. Exatamente. Ela não pode ser aumentada. Então, ela passa a ser o quê? A base do cálculo. Aí eu pergunto novamente a vocês, em quanto tempo prescreve 4 anos? 8. 8. Quando você olha para trás, aqui, passou 14, não passou? Isso que eu ia falar. Calma, entre a sentença condenatória, olhando para trás, e o recebimento da denúncia, passou o quê? Passou 14 e bastava 8. Então, aqui acontece o que nós chamamos de prescrição retroativa. Prescrição retroativa, porque eu conto do trânsito em julgado para acusação para trás. Olha que legal. Prescrição retroativa. Professor, só me desculpa, você poderia me dar uma outra explicaçãozinha? Ficou meio confuso para mim. Ainda, não acabei. Não, mas é essa parte que o senhor falou. Eu sei, estou explicando ainda. Então tá, olha obrigado. Só aqui, eu cheguei numa sentença condenatória que não pode mais ser aumentada. Então eu já trabalho o quê? Com prazo em concreto. 4 anos. Quando eu perguntei para o colega, ele falou que prescreve em quanto? Prescreve em 8. 8. Então, quando eu conto dessa data aqui, da sentença condenatória recorrível, até o recebimento da denúncia, ou seja, contando de frente para trás, passaram-se mais de 8, passaram 14. Então, aconteceu o quê? Que nós chamamos de prescrição retroativa. Entenderam? E aí acaba o processo aí? Está prescrito? Mata aqui. Agora, pode acontecer também o seguinte. Vamos imaginar que nesse período aqui não tenham passado isso tudo, 8 anos. Tenham passado 6 anos. Ocorreu a prescrição retroativa? Não. 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 Aí o que vai acontecer? Eu começo a regular agora, mas eu tenho uma sentença condenatória onde houve um recurso à defesa, ou seja,
transitou em julgado para o MP. Certo? Então, assim, eu já posso começar agora a contar a prescrição da pretensão executória pela pena combinada e abstrato. E vamos imaginar que o trânsito em julgado definitivo, sentença condenatória transitada em julgado, tenha mantido a pena de 4 anos, só que entre a data dessa sentença e a data do trânsito em julgado, tenham passado 10 anos. O que aconteceu aqui? Prescreveu. Prescreveu. Como ela prescreve aqui, né, antes mesmo de ter chegado no trânsito em julgado, já estava prescrito, nós temos a prescrição superveniente. Eita, peraí. A prescrição superveniente. Então, eu tenho que analisar aqui duas prescrições. Primeiro, a prescrição punitiva. Depois, a prescrição executória. Depois, eu tenho que ficar atento, porque pode acontecer tanto a prescrição retroativa quanto a prescrição superveniente, antes do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, a prescrição é executória, se regula aí é o prazo para executar a pena. Eu sei. Professor, ele tem que esperar esse segundo recurso? Ou se ela der os 8 anos aí, não, entre esse prazo e o outro, já prescreveu? Você pode arguir a qualquer tempo. Tá? A qualquer tempo. Pode acontecer aqui também o seguinte, ó. Vamos imaginar que olha só que legal. Olha só que legal. Né? Pode acontecer o seguinte, ó. Em vez... Vamos imaginar que a defesa tenha conseguido diminuir a pena para 1 ano. Tá? E, entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado final, tenham passado 4 anos. O que aconteceu? Agora, eu vou verificar a pena para a prescrição, a pena transitada em julgado. E quando eu olho para trás, passou-se 4 anos até o primeiro marco interruptivo. Ocorreu a prescrição retroativa? Sim ou não? Sim. Sim. Se não tivesse acontecido nesse espaço aqui, poderia acontecer nesse espaço aqui, ó, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória com recurso. E pode aumentar, professor, a pena lá também, e aí aumenta o prazo prescricional também? Se o MP recorrer. O exemplo que a gente está falando não recorreu. Tá? Então, assim, isso aí que eu botei para vocês na panela é o temperinho. Agora que a gente vai tomar um café e depois eu vou fazer vários casos em concretos e aí nós vamos pegar essas dúvidas aí que estão aparecendo na mente de vocês e vamos tirando elas para simplificar ao máximo. Tá? Mas preste atenção que quando o mingau é muito quente, você tem que ir comendo pelas beiradinhas, senão queima a boca. Não é? Então, tomem cuidado, né? Vamos com muita calma nesta hora, não é?
Daqui a pouco estarei de volta, depois do cafezinho. Professor, Oi, posso te fazer só uma pergunta antes disso aí? pode? A prescrição superveniente ocorre entre o recurso da defesa e a sentença condenatória do trânsito em julgado, certo? Perfeito. Obrigado, é só porque eu anotei aqui. Obrigado, tá? Perfeito, perfeito, sem problema. Daqui a pouco estamos de volta. All my nights, all my morning, going out on the time. Doing anything just to get you off of my mind. When the morning comes, I'm right back where I started again. Trying to forget you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. All day long, wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, get that empty feeling again. I wish to God that you were here. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. How did I put it all together? Give me the chance to make you see that you used up all the love in your heart. Nothing left for me. Nothing left for me. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. I was wrong, and I just can't
like a lover should. You set my soul on fire. You get me going, go on and on, and see the flames grow high. Whoa, 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 we got it made, don't let it fail, keep on moving on. Let's keep it high, don't let it die, keep moving on. I feel so good, like a lover should. You set my soul on fire. You get me going, go on and on, and see the flame. Uma pergunta para alguém se tem aula hoje, está tendo aula. Telefona para uma pessoa. Fala assim, está dando música aqui na aula? Aí, Só se ficar dando intervalo. fala. Só se for. Não, telefona para uma pessoa. Perguntei agora, mandei mensagem para o Luana. Tá do Rio. A beleza esta fábrica guarda teu tesouro, joia marrom, passa como nossa flor, nossa linda juventude, página de um livro bom, canta que te quero, de cálice e calor, claro como o sol raios. Claro como solar. Amiga, sacou. Oi, amiga, bom dia. Hã? Alô? Alô? Foto de nós e a Lácia briga por nós e das pequenas da esquina. Patrocina leite tesouro, canta que te quero bem.
que te quero, luz andaluz, faça como nosso amor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós, e a marcha, brilha por nós, vidas bonitas da esquina, sabe mesmo que tesouro, está fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, faça como nossa cor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Pessoal, vamos voltar. Deu para tomar um cafezinho, deu para esticar a perna aí, deu para rezar 10 Pai Nosso, 15 Ave Marias, né? Deu para fazer, né, as preces lá, todos os santos, né? Deu tempo até de bater uma canequinha. Agora agora nós vamos voltar aqui para esse trem doido. Tá? Aí no final da manhã de hoje, aí no segundo tempo, vocês vão estar tirando de letra essa questão aqui. Vejam, tudo que eu estou falando com vocês estão nos artigos que seguem ao 109. Tá? Só que a simples leitura do artigo não dá essa dimensão. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo um caminho inverso. Ao invés de ler artigo e explicar, eu estou explicando. E depois, a leitura dos artigos vai fechar o ciclo aí do entendimento de vocês. Tá bom, moçada? Então, vamos voltar aqui. Zé Luiz, escolhe um crime aí do Código Penal, qualquer um. Nosso clássico 121, professor. Não pode faltar um homicídio, né? Onde já se viu isso numa aula de direito penal, sem ter um homicídio? Ninguém morre aqui. Não é? Eu já estava achando estranho. O pessoal aqui só rouba, só furta. Só crimezinho, assim, né? O pessoal é bonzinho demais. Esse é o problema. Eles são muito bonzinhos, né? 121 é o seguinte. Vamos botar nem qualificado, não. Vamos botar a pena, o homicídio simples. A pena máxima dele é 20 anos. Em quanto tempo prescreve um crime de 20 anos? Salvo engano, em 20 anos, né, professor? 20 anos. 20 anos sem engano. É? Então, um crime de 121 vai prescrever em 20 anos. Vamos imaginar aqui, queridos, que findou-se a investigação, o Ministério Público recebeu o relatório do inquérito, ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia, e entre a data do crime e o recebimento da denúncia passou-se 3 anos. Nada de prescrição, né? Precisava ter 20 em 3 anos, né? E nós sabemos que aqui o que acontece com o prazo prescricional? Zero. Não é isso? Tudo bem. Exato.
instrução processual, defesa, sentença condenatória, não é? Vamos imaginar que na sentença condenatória, na sentença, entre a sentença aqui, né, e o recebimento da denúncia e a sentença, passaram-se, vamos botar aí um tempo legal aqui, 14 anos. Uau! 14 anos, hein? O processo demorado esse, hein? Tudo bem, passou. E na sentença condenatória, sem recurso do MP, nosso amigo foi condenado, perdão, o prazo, vou botar aqui, nosso amigo que foi condenado à pena mínima de 6 anos. E o MP não recorreu. Se o MP não recorreu, transitou em julgado para acusação. Não é? Por quanto tempo vai regular o prazo prescricional agora? Pela pena aplicada. 6 anos. Em quanto tempo prescreve 6 anos? 12. 12. O que aconteceu aqui? Prescrição retroativa. Não é? Porque olhando para trás, o primeiro marco interruptivo, que é o receber denúncia, passaram-se mais de 12. Certo? Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, que essa condenação não tenha sido de 6, tenha sido de 10. Em quanto tempo prescreve 10 anos? 16. 16. Não passou a prescrição. Não é? Mas vamos imaginar que a defesa recorreu, e aí acontece aqui agora o quê? A sentença condenatória transitada em julgado. E a defesa tenha conseguido diminuir essa pena para 6 anos. E o tempo que demorou entre a sentença condenatória e o trânsito julgado foi 2 anos. A pena final aqui, a defesa conseguiu trazer para 6 anos. Em quanto tempo prescreve 6 anos? 12. 12. Olha, da sentença transitada em julgado até a sentença condenatória sem recurso da defesa, passaram-se 2 anos. Aconteceu a prescrição retroativa? Não. Mas, entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia, passaram-se mais de 12. Então, eu vou ter a prescrição retroativa aqui, ó. Entenderam? Entenderam o que aconteceu nesse Entendi. caso? O negócio é gravar isso. Ah! Rapaz. Bem, O negócio é que quando chegar na sentença com trânsito em julgado, você tem que avaliar a prescrição, tanto superveniente quanto a retroativa. Olha só, o Camilo falou assim, pô, eu entendi, difícil é gravar. Prezado, o primeiro passo é entender. Depois você grava, você faz o que você quiser. Mas sem entender não adianta gravar. Metade do caminho já foi, né? Veja bem, o único que bota primeiro a calça e depois a cueca é o Super-Homem e o Batman. Eu acho que é ridículo. Mas vale a pena, lá vale tudo, né? O certo é
primeiro você bota a cuequinha e depois você bota a calça. Só se você for o super-homem. O super-homem, ele coloca a calça primeiro, depois ele coloca a cueca. É uma festa, não é? Então, assim, primeiro passo é entender. O que já é uma coisa maravilhosa, porque isso aqui não é fácil, não é brincadeira. Não é? Vamos fazer mais um casinho para gravar? Vamos lá. Vamos apagar esse caso aqui. E vamos fazer agora um outro caso para a gente gravar. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu escolher aqui. Ô, Maicon, escolhe para a gente um crime aí. Acho que ele não chegou a ouvir. Não chegou. Chegou. Chegou? Tá, pode ser o de tráfico de drogas, professor? Tráfico de drogas, muito bem. O tráfico de drogas vai estar lá no artigo 33 da lei 11.343, exatamente, /06. Pode dar uma olhada lá para a gente qual é a pena? É de 5 a 15. Não precisa abrir, não. Vamos, para a gente ganhar tempo, né? A pena é de 5 a 15 anos no tráfico, hein? Muito bem. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos começar por aqui. O crime, né? Tananã, aconteceu aqui, investigação, o Ministério Público oferece denúncia, o juiz recebeu a denúncia. Mas vamos lá. Se o crime, a pena máxima dele são 15 anos, em quanto tempo prescreve 15 anos? 20. Pô, 20 anos, hein? Bom, vamos imaginar então que entre a data do crime e o recebimento da denúncia tenha passado 1 ano. Óbvio que não temos uma prescrição aqui. Aqui começa a contar do zero novamente. Tá? E aí, o que vai acontecer aqui, queridos? Entre o recebimento da denúncia e a sentença recorrível, tá? Tenham-se passado 10 anos. E a sentença recorrível foi de 5. Pena mínima. 5 anos. Aqui vocês já sabem que começa a contar do zero novamente. Pergunta: em quanto tempo prescreve 5 anos? 12. Mas cuidado. Falta uma coisa nessa quadra aqui. Precisamos saber se o MP recorreu ou não. Porque se o MP recorreu, o que vai acontecer? Eu não posso usar como parâmetro 5, porque essa pena pode aumentar. Não é? Vamos imaginar que o MP tenha recorrido e que a defesa também recorreu, hein? Os dois recorreram. Quando os dois recorrem, a sentença pode agravar? Pode. Só não pode agravar quando somente a defesa recorre. Então, aqui teve recurso tanto da defesa quanto do MP. O trânsito em julgado, sentença condenatória transitada em julgado, tá? Aconteceu um ano depois. Só que, nessa sentença condenatória transitada em julgado, a defesa conseguiu demonstrar que
o nosso amigo, pegando lá no parágrafo 4º da lei, do artigo 33, tem uma causa de diminuição de pena. Que vocês sabem que a causa de diminuição de pena pode trazer a pena abaixo do mínimo legal. Que causa de diminuição de pena é essa que tem lá? Se ele é primário, não se dedica a ocupações ilícitas, não é? Tem prova de ocupação lícita e não pertence à facção criminosa, a pena pode ser reduzida. E no caso dele foi reduzida até 1 ano e 6 meses. Espera aí. Para caber aqui. Um ano, 6 meses. Nossa, mas tá difícil de caber o negócio aqui. 1 ano e 6 meses. E acabou ficando o Azinho, que não é o A dele, né? 1 ano e 6 meses. Queridos, em quanto tempo prescreve 1 ano e 6 meses? 4. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a prescrição? Aonde? Aqui, ó. Nesse período aqui. Nesse período aqui, bateu. Bateu prescrição, porque passou-se o quê? 4 anos. Vamos pegar esse mesmo exemplo? Vamos pegar esse mesmo exemplo. Tirar o negrito aqui, peraí. Ó, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Vamos imaginar que neste período aqui, tá? Tenha se passado 2 anos. Mas nesse período aqui passaram-se 6. Perdão. 6. Ocorreu a prescrição? Sim. Sim. Como eu contei daqui para trás, né? Eu comecei a contar daqui para trás, a prescrição ela é o quê? Retroativa. Retroativa. Entenderam esse exemplo? Sim. Sim. Agora, vamos lá. Só uma questão, professor. Quando o MP recorre, no caso que você tinha colocado aí, se mantém o prazo prescricional de 20 anos, né? Exatamente. Naquele momento se manteria, né? Se manteria, exatamente. Por quê? Porque aquela ali ainda não é a sentença definitiva. Pode ser aumentada. Agora, vamos dar um exemplozinho aí de prescrição superveniente. Vamos trabalhar uma prescriçãozinha superveniente aqui. Vamos ver quem vai escolher o crime dessa vez. Queridos, quando a aula estiver chata, lembra que podia ser pior, podia ser direito civil. Então vamos lá, Stephanie Santos, escolhe um crime para mim, Stephanie. Stephanie, danadinha, onde que você tá, menina? Não deve estar chegando lá para ela o som. Vamos ver uma outra pessoa aqui. Nice Lopes. Escolha pra gente um crime aí. Ou então estão botando no chat, eu não estou vendo, né? Deve estar lá no bate-papo, quer ver? Não. É do chat, não tem nada não. Não tem nada não, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá, Nice. Fala para mim aí um crime. A outra Carla, tá lá no cantinho aqui. Outra Carla, escolhe aí para mim um crime.
É a Carla Carmo, deve ser. É você mesmo, Carla Carmo. Carla Chegou atrás. Carmo! Escolhe um crime aí, Carla. Tem que abrir o microfone, cara. Estupro seguido de morte. Caramba! Estupro seguido de morte. Vamos lá no 213 e vamos ver qual é a pena. Vamos lá. Vamos embora, ué. É isso aí. Cara. Agora foi lá no Quentin Tarantino para cima. Vamos lá, 213. Vamos verificar lá qual é a pena do estupro qualificado pelo resultado morte. De 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Queridos, o crime que aconteceu aqui, a prescrição é até difícil de acontecer, né? Igual no homicídio, difícil de acontecer também, né? Então, olha, aconteceu um crime aqui, que a pena máxima é 30 anos, e a prescrição vai demorar 20 anos para acontecer, não é isso? Ou é 20 anos? Não, é 20 anos a pena máxima. Exato, professor. 20, desculpa. Não, é 30 anos a 30 pena mesmo? máxima. Ah, sim. E a prescrição ocorre em 20. Exato. Então, vamos lá. Qual é a pena mínima do estupro seguido de morte? $12. Se eu não salvo engano, acho que é 12. A pena Posso olhar mínima é aqui de 12 anos. E vai prescrever também 20, não é isso? Sim, professor. Então, nesse caso aqui, vai ser muito difícil dar a prescrição retroativa. Porque, assim, como que vai demorar mais de 20 anos, né, para passar um período entre o recebimento da denúncia e... Vamos pegar um exemplo aí com uma pena menor. Porque o que pode acontecer nesse caso que a Carla falou aqui para a gente é demorar mais de 20 anos aqui na investigação. Tá? Até o recebimento da denúncia, né? Nesse período aqui pode passar mais de 20 anos. Tá? Por exemplo, demora para descobrir quem é o sujeito, né? Por exemplo, Jack Stripador. Já ouviram? Quem não ouviu falar de Jack Stripador, né? O Jack Stripador, né? Até hoje não se sabe quem era. Né? E olha que nós estamos falando de nada mais nada menos que a polícia inglesa. Né? Então, assim... Latrocínio, professor. Já teve aí nesse cálculo alguns latrocínios? O latrocínio também vai acontecer nisso. Agora, a gente pode trabalhar, Carla, o estupro simples. Pode ser? Não vai no estupro. Quanto que é a pena do estupro simples? Vamos lá? Júnior. De quanto que é a pena do estupro simples? 6 a 10 anos, professor. Quanto? 6 a 10? Isso aí. 6 a 10 é a pena do estupro simples. 10 anos, vai prescrever em quanto tempo? $16 anos, professor. 16 anos. Queridos, um estupro, o inquérito não demora muito tempo. Vamos botar aqui que o recebimento de denúncia, né, nesse período aqui passou-se 6 meses. Nada de prescrição, óbvio, né? Do recebimento da denúncia até
a sentença condenatória recorrível, sem recurso do MP, vamos imaginar que tenha passado 1 ano. E ele foi condenado à pena de... Perdão. Foi condenado... Ah, um detalhe, né? Opa, desculpa. É que aqui zera. Espera aí. E aqui zera também. E ele foi condenado à pena mínima, 6 anos. Vocês estão vendo que não tem prescrição nenhuma aí. Não é? Bom, a defesa recorre. Defesa recorre. Queridos, vamos lá. Em quanto tempo prescreve 6 anos? 12. Se aqui, ó, demorar 12 anos e ainda não tiver o trânsito em julgado aqui, perdão, ocorreu o quê? Prescrição superveniente. Tá ok? Ah, eu posso falar que é a prescrição da pretensão executória? Não, porque ainda não transitou em julgado. Então aqui você tem o que? A prescrição o quê? Superveniente. Legal, moçada? Legal, professor. Perfeito, Agora, professor. e se no caso, esse período da sentença recorrível para condenatória em julgado fosse de 10 anos e o réu conseguisse ainda uma redução no tempo? Aí você poderia falar que não há possibilidade de uma retroativa. Retroativa entre o trânsito em julgado e o recebimento da denúncia. Isso, achei que você fosse jogar essa bola curvada aí depois. Porque aqui não tem, salvo engano, não tem causa de diminuição no exemplo de estupro, eu não lembro, acho que não tem. Tá? É verdade, a gente já está no mínimo já. Então, legal. Então, agora eu vou fazer uma pergunta valendo um ponto. Vocês vão pesquisar aí, tá? E eu quero saber o primeiro que vai responder. Quais crimes são imprescritíveis? Existem crimes que são imprescritíveis. Quem vai me responder quais crimes são imprescritíveis? Não prescrevem. Racismo. Racismo, que mais? Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso aí. Esses crimes são imprescritíveis. Não é? Então, assim, se tratando desses crimes, pouco importa quanto tempo passou, se já fez cálculo, ele não tem prescrição. Foi descoberto 50 anos depois. Pode punir? Pode. A lei não permite prescrição nesses crimes. Tá? Um detalhe. Professor, e no caso de ocultação de cadáver? Acho que o que acontece, professor Alexandre uma vez falou que Aham. também não prescrevia. Não, não é que não prescreve. Acontece o seguinte. Nós temos aqui um artigo que vai dizer o seguinte, ó. Quando inicia caso de suspensão, peraí. Tem aqui quando se inicia o cômputo da prescrição. Olha só. Artigo 111. O termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final condenatória
começa a correr. Aí, do dia em que o crime se consumou. O que acontece com a ocultação de cadáver? A ocultação de cadáver é um crime permanente. Então, a consumação se protrai ao longo do tempo. Então, enquanto está a ocultação de cadáver, não começou ainda a contar o prazo prescricional. Quando o cadáver é descoberto, terminou o crime de ocultação de cadáver. Porque aí você terminou a permanência do crime. E daí começa a contar a prescrição. Então, assim, enquanto o cadáver está oculto, não está contando o prazo da prescrição. É o que vem aqui embaixo, ó. Olha só aqui, perdão. Minimizar. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Tá vendo? Tentativa quando cessou a atividade criminosa. Né? Nos crimes de bigamia, né? Só quando o fato se tornou conhecido. Porque bigamia é uma coisa assim, hoje tem como, hoje é tudo informatizado, mas em 1940 o sujeito casava no Acre e ninguém ficava sabendo que ele já tinha um casamento no Rio de Janeiro, era tudo papel. Então a prescrição só começava a correr depois que o fato se tornasse conhecido. Hoje caiu por terra. O 5, nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente previsto neste Código, ou legislação especial da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já tiver sido proposta ação penal. Então, assim, a pessoa, olha só que coisa, olha que sacada interessante, né? Vamos imaginar que uma criança tenha sido vítima, tinha sido molestada, né? Foi vítima de uma violência sexual e ficou em silêncio. Não é? Ficou em silêncio. E vamos imaginar que agora, não é? Com 18 anos, ou com 30 anos ela resolve falar. 30 não, 25 anos ela resolve falar. Ah, está prescrito, porque isso aconteceu, ela tinha 4 anos. Neste caso, só começa a contar do dia em que ela completou 18 anos. Dali que começa a contar o prazo prescricional. Então, dos 18 até os 25, passaram 7. Está dentro do prazo. Legal, né? Então, assim, o que acontece é isso. Aqui o artigo 110 vai falar, ó, a prescrição depois de transitar em julgada a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se dos prazos fixados no artigo anterior. O que eu falei para vocês? Pena aplicada no trânsito em julgado é aquela pena que é aplicada ali que eu vou contar. E aqui, aumenta-se 1/3 se o condenado é reincidente. Então, o crime prescreve em 12 anos, mas o cara é reincidente, o prazo agora vai para 12 anos mais 1/3, que vai ser 16 anos. O resto aqui é mais leitura. Isso aqui é interessante. Olha, o prazo aqui cai pela metade, quando ele é menor de 21 ou maior de 70. Então, Ricardo, o homicídio prescreve em 20, mas se o autor tinha 19 anos, vai prescrever em 10. Ricardo, o homicídio prescreve em 20, mas o sujeito tinha 71 anos, então vai prescrever em 10. As demais etapas, e que eu não me imiscuí aqui, são questões que demandam muito conhecimento de processo penal. E aí, quando vocês verem o processo penal... Professor, eu vi um slide também sobre multa aí, prazo de prescrição de multa. Sim, espera aí que eu vou pegar para você aqui, espera aí. Também, esses slides aqui são dos artigos, tá bom? Que tem aqui, eu tenho a transcrição dos artigos. Deixa eu ver aqui, espera aí.
a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando for a única combinada, né? Quando a multa for a única combinada ou aplicada. Né? Então, se o crime só pune pena de multa, ué, Ricardo, na pena de multa, como é que eu faço para ver a tabelinha do 109? Não tem. 2 anos, sempre. Né? Ou, Ricardo, o sujeito foi condenado a 4 anos e multa. Quanto tempo vai prescrever a pena de multa? No mesmo prazo que foi aplicado a pena de privativo de liberdade que foi aplicada junto com a multa. Então, se ele for condenado a 4 anos e multa, 4 anos prescreve, sei lá, 8, 12. E nesse período também vai prescrever a pena de multa. Tá bom? Ver se tem mais algum detalhe aqui. Esse aqui é importante. No caso de concurso de crimes, o que vai acontecer? Vamos imaginar que um concurso material entre um homicídio e uma ocultação de cadáver. Ricardo, no concurso material eu somo as penas. Então vamos imaginar que o sujeito foi condenado lá a 20 anos no homicídio e 1 ano na ocultação de cadáver. Qual é o prazo prescricional? Vai ser 20 mais 1? Não. O homicídio prescreve em 20 anos e já a ocultação de cadáver vai prescrever em 4. Então, os prazos são diferentes no caso de concurso. O prazo incide sobre cada um deles isoladamente. Tá bom? A prescrição da medida de segurança é outro problema. Por quê? Porque a medida de segurança, vocês viram, que quando o juiz está diante de um inimputável por doença mental, ele não condena, ele absolve. Não é assim? Ele não condena, ele absolve. Então, veja bem, se ele absolveu, qual vai ser o prazo prescricional que ele tem para aplicar a medida de segurança? Que é a internação ou tratamento ambulatorial. Aí nós temos, 3 posições a respeito. Beleza, hein? 3 posições. Primeiro, só se aplica a prescrição da pretensão punitiva, porque para a executória existe fixação da pena, o que não acontece no caso de medida de segurança. Primeiro entendimento. Então, só se aplica a prescrição da pretensão punitiva. Né? Então, é como se a qualquer momento só tem prescrição para pena punitiva. Né? Pena da punição, para pena. Para medida de segurança não tem prescrição. A qualquer hora pega e interna o sujeito. 2. Aplica-se ambas as prescrições. No caso executória, calcula-se a prescrição pela pena máxima em abstrato. Ricardo, o crime que ele praticou, crime não, né? O fato típico que ele praticou foi homicídio, mas foi absolvido porque ele era inimputável. O juiz mandou internar. Né? Muito bem. Qual é a pena máxima do homicídio? 20 anos. Então, ele tem 20 anos para praticar a internação. E 3. Aplica-se a prescrição da pretensão punitiva quando, antes da decisão, diante do silêncio da lei, o melhor fazer é verificar o seu estado de saúde mental. Caso tenha superado a doença e a periculosidade, não mais cumpre a medida de segurança. Eu prefiro, mais racional, a teoria terceira. A teoria terceira vai dizer para a gente o seguinte, olha, não é questão de prescrição aqui. Aqui é o seguinte, você encontrou o cara muito tempo depois do crime. Tem lá a absolvição e uma determinação da internação. Faz-se o exame. Constatou periculosidade? Interna. Não constatou periculosidade? Não interna. Muito simples.
Tá ok? Professor, Oi. então, no caso, assim, o que você estava dizendo, que, por exemplo, assim, constatou que a pessoa tem problema mental, geralmente não há pena. Naquele caso, Chapinha, ele está preso. Então, foi constatado como se não houvesse problema mental? Com o Chapinha, o problema do Chapinha, ele não é que ele na verdade não está preso, ele está internado. Porque o Chapinha era menor de idade, não era doente mental. Só que como menor de idade, ele só poderia ficar 3 anos internado. Só que você lembra o crime que ele praticou, foi um absurdo. Então inventaram lá uma história de que ele tinha alguma doença para manter o cara internado, para não soltar a fera. Porque depois de ter matado um duplo homicídio, sequestro, vários estupros, esquartejamento, 3 aninhos só internar solta, né? Aí inventaram lá um jeito de manter ele internado por mais tempo do que 3 anos. Então, assim, aquilo ali não serve como um parâmetro de estudo. Aquilo ali foi acho que até já falei aqui, uma gambiarra jurídica. Fizeram uma gambiarra para dar uma resposta para a sociedade, porque assim, aquele rapaz é um monstro. Tá? Ele é um monstro, aquele garoto. Né? Eu acho que o caso dele não é nem doença mental. Eu acho que aquele garoto ele é possuído pelo demônio. Não é possível o ser humano fazer aquilo que ele fez. Aquilo ali passa da maldade humana. Aquilo ali é algo diabólico. Né? Mas como o diabo não senta no banco dos réus, né? Então, assim, ele vai ter que segurar essa internação inventada aí e ficar quietinho na dele. Tá? Então, assim, queridos, não se assustem com o tema prescrição. Quando vocês forem ver o processo penal, as coisas vão melhorar, porque vocês vão ter noção do que é o recurso, não é? O prazo para recorrer, o que é o trânsito em julgado, como se forma o trânsito em julgado. E aí, todos esses marcos aí vão começar a casar um pouco melhor. Não é? Hoje você tem muitos sites que você resolve o exercício e ele te dá a resposta na hora. Não é? Que concursos, estude grátis, Direito Net, acho também. Você vai lá, faz o exercício e ele te dá a resposta na hora. Então você entra no site e diz assim, prescrição. Aí vai dando você vai fazendo, você vai se divertindo com aquilo ali e vai lembrando, não é? E aí você vai batendo cabeça e vai encaixando, né? Queridos, na nossa próxima aula, hoje encerrei o programa, na nossa próxima aula já é a apresentação dos grupos, né? Eu estou bastante curioso aí para ver essa apresentação de vocês. Se quiserem trazer slides, eu não sei se vocês têm recurso daí para mostrar slides, mas a gente pode ver como é que a gente faz isso, entendeu? Quiserem apresentar vídeos, fiquem muito à vontade com relação a isso, tá bom? Queridos, alguma questão ainda a ser levantada antes da gente terminar a aula? Eu gostaria, professor. Pois não, pode falar, Zé Luiz. O senhor apresentou em todos os casos o exemplo de apenas um recurso, mas como o senhor mesmo colocou, a gente tem mais de uma possibilidade de recurso. E toda vez que houver uma sentença e apresentar-se recurso, o prazo zera? Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Por isso que eu te falei que é importante, depois que vocês verem o processo penal, vai ficar mais fácil para vocês. Porque se você for mexer agora no ninho do processo penal, alguma cobrinha vai te picar e vai doer a mão. Sem problema. Então, é melhor a gente ficar com esse Não, básico mas mesmo. eu te mostro para você ter noção da coisa. Quer ver? Ó, peraí. Calma que lá vem a mordida.
Isso aqui são causas de suspensão. Aqui, ó. O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Eu marquei em negrito essas duas porque são as mais simples, né? Mas tem, por exemplo, olha, decisão de pronúncia, decisão confirmatória de pronúncia, início ou continuação do cumprimento de pena, quando ele foge, né? E pela reincidência. Então, o que acontece, cara? Pronúncia. Pronúncia é aquela decisão do juiz que, reconhecendo que tem um crime doloso contra a vida, encaminha o fato para ser julgado perante o tribunal do júri. A parte descontente interpõe um recurso chamado recurso em sentido estrito, que, se ocorre e o juiz mantém a pronúncia e ele perde o recurso, ocorre a confirmação da pronúncia. Então, assim, eu sugiro a vocês que a gente veja melhor essas coisas, essas noções em processo penal. Tá? Inclusive, há aquelas questões que interrompem, que suspendem. Né? O que suspendem não é o que zera, é que para a contagem do prazo e volta a contar de novo depois. Então, por exemplo, resolvido em outro processo, questão que depende do reconhecimento da existência do crime, né? Pendência de embargo de declaração dos recursos superiores. Então, queridos, aonde chega a mão do direito penal, eu fui com vocês. Né? Se tivéssemos mais tantas aulas pela frente, daria para a gente conversar um pouco de processo penal e antecipar essas questões. Mas como vocês vão ver o processo penal ainda, a gente pode ver as coisas na hora certa. Tá bom? É aquela história, se der feijoada para neném, o que acontece? Te agradeço, tá, professor? Não, sem problema. Michael, pode falar. Michael levantou a mão aqui. Pode falar, Michael. Oi, o senhor está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como a gente já está encaminhando já para o final do semestre, né, do período, graças a Deus. Aleluia. O senhor pretende carregar esses slides no AVA para a gente? Porque já tem aluno, entendeu? Me solicitando aqui no particular. O que acontece com o slide? Toda vez que eu tento colocar ele no AVA, diz que o AVA não suporta o slide. Olha só. Diz assim, ó, o AVA não suporta o slide. Se o senhor não se importar, se o senhor não se importar, o senhor pode me enviar e eu posto no grupo da turma. É o grupo, entendeu? Que é específico nosso, entendeu? É para a turma. Eu faço isso. Perfeito. O quanto antes. Tá bom? Tranquilo. Aí você prefere por e-mail ou pelo WhatsApp? Tanto faz, professor. Né? O que for mais fácil aí para o senhor. O objetivo final é chegar à turma. Sim, entendeu? olha Tanto só. faz. Manda um e-mail para mim, tá? Solicitando que eu mando tudo para você. Tá ótimo. Tá, okay? Beleza. Eu faço isso hoje ainda. Tá joia. Então, fechado, Obrigado. gente. Eu rapidão respondo isso aí e mando para vocês. Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até a próxima. Um abraço, professor. Bota a musiquinha de final aí, por favor. Trilha sonora de despedida vai ser... Deixa eu ver aqui, uma trilha sonora... Hoje eu tô com anos 70 na cabeça. Eu percebi. Mas tá legal. Sempre ótimas músicas. Eu tô com anos 70 na cabeça, desde ontem. Batendo saudade aqui. Inclusive, professor, tivemos um caso bastante engraçado na hora do intervalo, que nossa querida amiga Carla Carmo entrou, deixou o áudio aberto e ficou: eu não estou entendendo, eu estou escutando só música. Será que eu estou com problema? Coisas de pandemia, cara.
Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Delirious, incredible, superficial, complicated. Desirable, irresistible, sexy, such a cutie. Take